sino das notificações. Desde os primórdios da humanidade, uma pergunta nos acompanha: somos realmente livres para fazer nossas escolhas ou estamos predestinados por forças além do nosso controle? O conceito de livre-arbítrio já foi debatido por filósofos, teólogos e cientistas por milênios. Mas será que ele realmente existe? Hoje, nós iremos explicar a origem histórica do conceito de livre-arbítrio. Nós iremos apresentar as visões da filosofia, religião e ciência sobre o tema. Vamos analisar os impactos do conceito de livre-arbítrio. Mas o que exatamente significa ter livre-arbítrio? Nossas decisões são verdadeiramente nossas ou estamos presos a um determinismo inevitável? Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos a esta aula muito importante. Eu espero que você goste. Você que ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal Verdades Ocultas da Bíblia e também tornar-se membro do canal a partir de R$ 4,99 e ter acesso a toda a minha biblioteca pessoal, além dos estudos que são desenvolvidos aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, com grupos de membros a cada nível de assinatura. Mas tudo começa com apenas R$ 4,99. Então, vamos a mais uma aula, vamos a mais um vídeo sensacional no Verdades Ocultas da Bíblia. O conceito de livre-arbítrio tem fascinado a humanidade desde os tempos antigos. Para compreender essa questão, precisamos analisar como a ideia evoluiu ao longo da história. Filósofos gregos, teólogos cristãos, pensadores islâmicos e até neurocientistas contemporâneos. Todos abordaram o problema de maneiras diferentes, tentando responder à pergunta fundamental: somos realmente livres? Bom, nós examinaremos as principais perspectivas sobre o livre-arbítrio ao longo do tempo, uma perspectiva mais ocidental, explorando o debate entre determinismo e liberdade de escolha em diferentes contextos. O debate sobre livre-arbítrio pode ser rastreado até a Grécia Antiga. Para os primeiros filósofos, a grande questão era: o homem age por vontade própria ou por influência dos deuses? O homem pode fazer proezas independente da relação com a natureza ou ele está limitado pelo próprio cosmos? Os gregos antigos foram um dos primeiros povos a formular teorias sistemáticas sobre o livre-arbítrio. Antes deles, as decisões humanas eram frequentemente vistas como resultado da intervenção divina. Mas com o avanço do pensamento racional, surgiu a necessidade de explicar a autonomia do homem sobre os seus atos. Para falar acerca do pensamento grego, acerca do livre-arbítrio, vamos destacar alguns pensadores e vamos nos aprofundar em algumas percepções específicas, algumas conclusões que eles chegaram. Heráclito defendia que o universo era regido pelo Logos, uma espécie de razão cósmica, mas os humanos tinham certa liberdade dentro desse sistema.
Demócrito, um dos primeiros a propor um determinismo radical, onde todas as ações humanas são apenas resultado da movimentação dos átomos. Sócrates e Platão introduziram a ideia de que o homem tem liberdade de escolha, mas que a verdadeira liberdade vem do conhecimento. Aristóteles criou a ideia de causalidade não necessária, onde certas ações humanas são espontâneas e não determinadas. Quando olhamos para o determinismo de Demócrito, uma conclusão será óbvia. Se tudo é governado por leis naturais, a ideia de escolha livre é apenas uma ilusão. Se olharmos a perspectiva platônica socrática, uma conclusão também inevitável iremos alcançar. O livre-arbítrio estaria singularmente na capacidade do indivíduo controlar seus desejos inferiores com a razão. E quando olhamos o argumento de Aristóteles, concluiremos inevitavelmente o seguinte: cada indivíduo é responsável pelas suas ações, que são tomadas de maneira conscientes e não impostas por uma força externa. Pode acontecer que certos eventos irão ocorrer de maneira independente à vontade do indivíduo, pois já existiria um motivo pré-estabelecido para que a ação ocorresse. E observando Heráclito, inevitavelmente, por causa da nossa lente ocidental, nós iremos de encontro a um logos, a um Deus, que tudo estaria dentro da vontade desse logos, dessa razão, desse Deus que coordena o universo, e que nós teríamos apenas um pequeno grau de liberdade para as nossas ações. Bom, já fica simples quando você olha o pensamento grego, inevitavelmente hoje você vai concluir: nada disso é livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Menos ainda o conceito teológico reformado de livre agência. Livre-arbítrio é uma ilusão. Logo então você vai dizer: então, professor, Demócrito está certo. Não necessariamente. Vamos aprofundar ainda mais a questão. Temos duas principais questões a pensar. O determinismo, tudo é causado por eventos anteriores, sem espaço para escolhas genuínas. E o livre-arbítrio. O ser humano tem capacidade de agir independente das forças externas. O conceito de livre-arbítrio também desempenhou um papel fundamental, tanto em religiões monoteístas quanto politeístas ao longo da história. No cristianismo, a Bíblia apresenta uma visão dupla. Deus tem um plano, mas o homem tem liberdade para escolher o bem e o mal. Santo Agostinho propôs que o livre-arbítrio foi dado por Deus, mas a verdadeira liberdade só ocorre quando seguimos a vontade divina. João Calvino e a doutrina da predestinação nos dizem o seguinte, que alguns já estavam destinados à salvação, enquanto outros não. No judaísmo, o livre-arbítrio é visto como essencial para o cumprimento dos mandamentos. Por exemplo, o filósofo Maimônides defendeu que Deus sabe o que acontecerá, mas isso não anula a escolha humana. No islamismo, o Alcorão ensina que Deus tem um plano soberano, mas o homem ainda é responsável por suas ações.
escolas teológicas islâmicas divergem entre determinismo e livre-arbítrio parcial. Nas religiões orientais, no hinduísmo, por exemplo, o karma rege as ações humanas, mas há espaço para escolhas. No budismo, a liberdade vem do controle da mente e da superação dos desejos. Agora você deve estar pensando: tudo bem, professor, eu compreendi. Devemos questionar a percepção, o conceito, a ideia de livre-arbítrio, como a filosofia clássica grega nos apresentou, e também as religiões. Mas e a ciência? O que a ciência tem a nos dizer acerca do livre-arbítrio? Estudos modernos, como o experimento de Benjamin Libet, indicam que o cérebro toma decisões antes mesmo de termos consciência delas. Alguns cientistas argumentam que somos movidos por processos inconscientes, reduzindo a ideia de livre-arbítrio. Outros defendem um livre-arbítrio compatível com processos cerebrais, onde podemos intervir em decisões automáticas. Para muitos, estas descobertas foram assustadoras. Estamos tomando decisões antes mesmo de termos consciência delas. Eu confesso que isso também me assustou, porque a pergunta continua: quem está tomando estas decisões? Se eu ainda não tenho consciência delas, como meu subconsciente está startando estes processos? Alguns de vocês ainda podem estar se perguntando: então, professor, afinal, temos ou não temos livre-arbítrio? A resposta é: depende da perspectiva adotada. A filosofia apresenta argumentos tanto a favor quanto contra. Só que são argumentos que, no final, você poderá concluir que não existe livre-arbítrio. A religião oscila entre liberdade humana e soberania divina. E logo também você poderá chegar à conclusão de que, se há uma soberania divina, de fato não existe livre-arbítrio. A ciência, atualmente, ainda busca respostas, mas sugere que parte do que chamamos de decisão pode ser do processo inconsciente. Ou seja, as decisões são tomadas de modo que ainda não temos consciência das mesmas. Ou seja, também iremos concluir que, de alguma forma, não temos livre-arbítrio. Ou seja, meus amigos, livre-arbítrio não existe. A discussão sobre livre-arbítrio é complexa e atravessa milênios. Filosofia, religião e ciência trazem perspectivas diferentes, mas nenhuma solução definitiva. Afinal, somos senhores, até então, de nosso destino ou prisioneiros das circunstâncias? Talvez a resposta esteja na forma como cada um de nós decide encarar suas próprias escolhas, tendo consciência delas ou não. E você? Deixe sua opinião nos comentários. Você ainda acredita em livre-arbítrio? E aí, meus amigos, gostaram da aula? Espero que sim. Você que ainda não é inscrito no VOB, no Verdades Ocultas da Bíblia, se inscreva no canal, por gentileza. Venha acompanhar o nosso conteúdo. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu e agnóstico. Se você não crê, não acredita em um Deus, está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração, então, que a sorte e a fortuna lhes acompanhem.
lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat